Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é de Biologia, mais especificamente o mundo microscópico e a descoberta da célula viva. Solta a vinheta! É o seguinte, começando aqui sobre o surgimento do mundo microscópico. Foi descoberta há cerca de 400 anos atrás por meio de cientistas e investigadores, aquele mero acidente científico que do nada faz uma grande descoberta. Em geral, atualmente os microscópicos eles são bem mais sofisticados do que antigamente, mas foram os microscópicos rudimentares que deram origem à citologia, que seria o estudo das células, tá certo? Os primeiros microscópicos, denominado microscópio simples, criado por Leeuwenhoek, ele tinha, na verdade, somente uma célula, e ele é como se fosse um aprimoramento de um projeto feito mais anteriormente ainda por dois oculistas, o Zacharias e o Hans, tá certo? Esses dois oculistas, eles colocaram uma lente sobre a outra, e então quando observaram a coisa bem pequenininha que eles colocaram ali, eles notaram que a coisa aumentou de tamanho, tá certo? Alguns anos depois do aprimoramento de Leeuwenhoek, do microscópio simples, surgiu o Robert Hooke. O Robert Hooke, ele era um cientista inglês, e sua missão era literalmente criar um microscópio mais potente, um microscópio composto, que continha então duas lentes, tá certo? Com base na criação do microscópio composto, Robert Hooke conseguiu desenvolver a origem do termo célula. Como assim? Em uma reunião com cientistas londrinos, o Robert Hooke ele apresentou seu projeto observando um musgo de planta. Posteriormente, em outras reuniões, ele observou a cortiça, que é simplesmente um material com pequena densidade graças à sua porosidade. Analisando essa cortiça, ele conseguiu observar várias cavidades que se pareciam com pequenos compartimentos, que eram denominados em latim células. Daí que veio o nome célula, tá certo? Em geral, depois disso, ele observou as células da planta e notou que dentro delas havia um compartimento gelatinoso. Depois de observar células de outros animais e outros seres vivos, ele também observou essa característica gelatinosa. Então, ele nomeou célula todo o compartimento e todo o que é preenchido, certo? Quanto à teoria celular, ela foi desenvolvida por Theodor e Matthias. O Matthias Schleiden e o Theodor Schwann, tudo nome estranho. A teoria celular ela tem a seguinte base: todo ser vivo é composto por células, tá certo? Dessa maneira, com base em avaliações de outros cientistas, a teoria celular começou a ganhar cada vez mais força. Por exemplo, Rudolf Virchow, que era alemão, começou a teorizar que uma célula só poderia se originar da outra por meio do processo de mitose, denominado divisão celular, tá certo? Então, depois de muita investigação, a teoria celular ganhou 3 pilares. Todo ser vivo tem célula, toda célula só pode se originar de outra e toda a atividade vital ocorre no interior de uma célula, tá certo? Agora, a pergunta que não quer calar o mundo científico: os vírus, eles são seres vivos? Bom, a teoria celular ela fundamenta simplesmente que todo ser vivo é constituído de célula. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, porque para ele fazer alguma coisa da vida dele, ele tem que entrar dentro de uma célula. Entrar dentro é massa, né? Entrar na célula, porque aí ele consegue se desenvolver e se reproduzir plenamente, tá certo? Mas eles são considerados acelulares por não serem constituídos de nenhuma célula. Vamos lá. Beleza, falando agora sobre as partes fundamentais da célula, a gente pode começar com o seguinte: há muito tempo atrás, vários citologistas que descobriram as células, que estudavam sobre as células e até hoje estudam, encontraram um líquido no interior das células e denominaram citoplasma. Citoplasma, vindo do grego, significa literalmente o líquido da célula. Posteriormente, eles começaram a notar uma estrutura bem definida em células vegetais. Essa, então, seria a parede celular, como uma caixa protetora ao redor da célula. Muito posteriormente, eles teorizaram a seguinte coisa: já que somente é encontrada essa parede celular em célula vegetal, ou seja, de planta, de vegetal, né, em geral, eles começaram a pensar como então que esse líquido que contém tantas coisas fica juntinho. Eles começaram a teorizar então, falei muita palavra teorizar, a existência da membrana plasmática, que seria uma estrutura que regularia a quantidade de coisas que entram e saem da célula. Então já haviam descoberto 3 coisas: o citoplasma, a parede celular e a membrana plasmática. O Robert Hooke foi o responsável por descobrir a membrana plasmática por ter sido um pioneiro durante as pesquisas. Então, ele se destacou muito nesse ramo, justamente porque ele queria entender essa hipótese. Posteriormente, um cara chamado Robert Brown, parecido com Robert Hooke, ele simplesmente teorizou
que existia uma estrutura que seria meio que a semente da célula, tanto que foi denominada núcleo, que do grego significa semente. Por quê? O núcleo ele contém a grande quantidade de DNA que vai garantir a informação da célula, que vai garantir a estrutura dela. Então teria sido a raiz, aquele temperinho que deu origem à célula, que fez ela surgir do jeito que ela é. Então nós temos duas estruturas semelhantes, para falar a verdade. Nós temos o núcleo, o citoplasma e a membrana na célula animal, e na célula vegetal nós temos núcleo, citoplasma, membrana e a parede celular. Lembrando que existem células que não têm núcleo e células que têm mais do que só o núcleo. São as eucariontes, procariontes, e isso é assunto para aulas futuras. Como funcionam os microscópios fotônicos? É o seguinte, o microscópio fotônico, seu nome até mesmo diz, foto, que vem de luz, no grego, né? Tudo vem da Grécia também. Voltando. Ele contém três estruturas básicas: o condensador, as lentes objetivas e as lentes oculares. Tá pega, dicção tá ruim, viu? O condensador, as lentes objetivas e as lentes oculares. O condensador, ele concentra a luz do material a ser observado para visualizar melhor. As lentes objetivas, elas meio que traduzem essa luz para gerar a imagem, e as lentes oculares levam a imagem até os nossos olhos. É meio que a região em que a gente enxerga, certo? O funcionamento desse microscópio funciona da seguinte maneira: simplesmente pega a ampliação das lentes objetivas, que traduzem a imagem, e amplia ainda mais nas lentes oculares. Por isso que nós vemos uma coisa tão pequenininha com um tamanho gigantesco. São utilizadas 3 medidas específicas, uma mais usada que a outra, né? Que são o micrômetro, o nanômetro e o angstrom. Não sei nem falar direito. O micrômetro, ele corresponde a 1 milésimo de milímetro, o nanômetro a 1 milésimo do micrômetro, e o angstrom, ele é 10 vezes menor que o nanômetro. Gente, é um número absurdamente minúsculo. É minúsculo, pequeno demais. O poder de resolução é a capacidade que um microscópio tem de ampliar um material a ser observado. A capacidade que ele tem de fazer com que 2 pontos em uma imagem sejam 2 pontos e não só um. Porque, por exemplo, se a gente for olhar nas televisões, por exemplo, quando a gente vê os pixels, a gente começa a traduzir, entre aspas, de novo, como 2 pontos, como se fossem um. Então, o microscópio, quando ele tem um poder de resolução alto, ele faz com que 2 pontos sejam realmente 2 pontos, e não um ponto só, porque ele tem um poder de ampliação muito grande. Já o limite de resolução é o valor mínimo que um microscópio consegue atingir. Seja ele muitos micrômetros, muitos nanômetros, muitos angstrom, que eu nem sei falar esse nome. Então, o poder de resolução é a capacidade que um microscópio tem de fazer 2 pontos realmente serem 2 pontos, e o limite de resolução é o quanto ele consegue ampliar. Vamos agora para as técnicas citológicas. Nós temos primeiro a observação vital, que é o exame a fresco, é ver a célula viva. É muito utilizado em células vegetais vivas. Nós temos o corte manual, que é para analisar células que estão muito unidas entre si. Por isso são utilizados materiais muito mais rígidos, como caules, folhas, raízes, entre outros. O esfregaço, que é muito utilizado para estudar sangue, mucosa e qualquer coisa que tenha células muito soltas, muito abrangentes, porque é só você esfregar ali e evitar que uma célula fique em cima da outra. Já na fixação e coloração, sente-se uma necessidade de destacar uma célula da outra, porque tem aquele negócio dos 2 pontos não parecerem 2 pontos, parecerem um só na imagem, então complica na hora da análise. Então, primeiro eles fazem a fixação, que é colocar formol ou álcool para matar rapidamente a célula e assim manter as suas estruturas originais, quanto fazem a coloração, que é passar um corante citológico, que eu vou citar mais pra frente alguns exemplos, para assim distinguir uma célula da outra. Alguns exemplos desses corantes são a hematoxilina e a eosina. Hematoxilina destaca o núcleo e eosina destaca o citoplasma. Já no esmagamento, o próprio nome já diz. Pega o material biológico, passa ali na lâmina, que é a estrutura onde se apoia o material de observação, coloca uma lamínula por cima, uma estrutura ainda mais fina, e só esmaga. É o que o próprio nome já diz. A inclusão é quando eu pego esse material biológico, mergulho na parafina quente e espero ela esfriar. Quando ela esfria, eu obtenho um material mais rígido, que facilita no corte, como é o nome? Corte histológico. É denominado assim porque utiliza um micrótomo, uma estrutura que parece mais uma gilete de barbear, que deixa o negócio tão fininho, tão fininho. Aí simplesmente são esses os métodos, tá bom?
Beleza, falando agora sobre a membrana plasmática em específico. Há muito tempo atrás as pessoas não sabiam da existência da membrana plasmática. Ela surgiu somente como hipótese, ninguém tinha como confirmá-la. Simplesmente porque eles acreditavam que o citoplasma não poderia ficar um líquido solto, assim, no sangue, espalhado. Não tinha como. Até porque, de acordo com as análises dele, ele ficava bem concentradinho. Depois que o microscópio fotônico começou a evoluir, simplesmente a gente conseguiu dar uma visualizada na membrana plasmática. Ela tem uma estrutura como se fossem duas linhas pretas e um preenchimento branco no meio. Vamos explicar como é que é essa estrutura. A membrana plasmática ela é constituída majoritariamente de fosfolipídios e proteínas. Em muitas células animais, ela também é constituída de colesterol, aquilo que dá um pouquinho de problema de saúde depois, né? Mas a gente resolve. Em 1972, Jonathan Singer e Garth Nicholson, nem sei falar o nome desse povo, descobriram a existência de uma bicamada e estabeleceram assim o modelo do mosaico fluido. Funciona da seguinte maneira: os fosfolipídios, que constituem a maior parte da membrana plasmática, são constituídos de duas estruturas. A cabeça, que é hidrofílica, ou seja, ama a água, é a princesa das águas. E a hidrofóbica, que seria a cauda, ou seja, não gosta de água de jeito nenhum. Dessa maneira, esses fosfolipídios se organizam de modo que a cabeça esteja sempre virada para a água, seja ela dentro ou fora da célula, e a cauda sempre esteja na região interna da membrana. Dessa maneira, nós temos uma bicamada. Por que bicamada? Porque tem uma estrutura revestindo a parte externa da célula e uma estrutura revestindo a parte interna da célula, todos feitos dos mesmos componentes, certo? Em geral, em muitas células, principalmente células animais, nós temos meio que moléculas globulares de proteína incrustadas nessas camadas. Ou seja, como se fosse um pudim com passas. As passas seriam as proteínas que ficam sobre essas camadas, como se fossem uns preguinhos, não sei nem explicar direito. Dessa maneira, forma-se um modelo. Dessa maneira, forma-se um formato de mosaico, porque nós temos a estrutura da membrana e nós temos as moléculas de proteína. Essas proteínas, elas desempenham diferentes funções dependendo da célula. Dentre elas, nós temos o transporte de água, a captura de substâncias e até mesmo um alerta de emergência para a célula para ela se preparar diante de uma possível ameaça de bactéria, infecção, entre outros.